Estamos de volta, vamos dar continuidade agora no capítulo Coríntios 16. 1 Coríntios, capítulo 16. As coletas para os crentes de Jerusalém. Já vimos em Romano, Paulo arrecadando oferta para os judeus de Jerusalém, lembrando da importância dos judeus para a vida espiritual dos gentios. E aqui Paulo, ele orienta para que as pessoas semanalmente separassem uma quantia para ir juntando, e quando ele chegasse, não tivesse aquele alvoroço. E Paulo chegou, agora não tem dinheiro. Era para juntar a quantidade que a pessoa pudesse dispor semanalmente, para quando ele chegasse, tivesse uma quantia substancial, não é? E sem assim causar peso a nenhum deles. Era isso que o Paulo estava querendo dizer, para que semanalmente eles fossem separando uma oferta para Jerusalém. Os projetos de Paulo, diversas recomendações e saudações. Paulo está prometendo ir a Corinto após sua passagem pela Macedônia. Provavelmente ele ficou mais tempo em Éfeso, devido ao crescimento do evangelho lá. Lembrando que Éfeso, eles adoravam a deusa Diana, né? Tinha lá o templo de Diana, então eles eram muito focados a deuses pagãos, não é? E com certeza foi muito difícil para Paulo iniciar a igreja naquela região. E como estava crescendo, ele permaneceu mais tempo lá. Depois ele ia passar pela Macedônia para fortalecer o trabalho já iniciado, porque lembra que quando Paulo estava na viagem, que o anjo falou que era para ele passar a Macedônia, e quando chegasse em Corinto, podia despender mais tempo para estar com os irmãos e auxiliá-los nas questões da igreja. Ele não queria ir correndo, ele queria ter um tempo proveitoso em Corinto. Informa que pretende ficar em Éfeso até Pentecostes. Mostra que ele não irá passar a Páscoa em Jerusalém, como era comum nos judeus, né? A Páscoa ser passada em Jerusalém, cumprindo assim os mandamentos, né? Como era costume para os judeus, e ficará em Éfeso até Pentecostes, que era a festa judaica das semanas, e que teve um novo significado com a descida do Espírito Santo. Era a festa das sementes, não botei semanas aqui, sementes. E teve um novo significado com a descida do Espírito Santo. Essa justificativa de Paulo era porque uma porta tinha sido aberta em Éfeso. Isso é a porta para a pregação do Evangelho. Paulo diz que Timóteo irá estar com eles e recomenda para ninguém desrespeitá-lo, porque ele trabalha na obra do Senhor. E Timóteo, ele era filho de uma judia crente e de pais gregos. E ele fica uns 15 anos em Éfeso, fazendo o trabalho lá em Éfeso. Mas Paulo diz que ele vai a Corinto, né? A Corinto. Paulo informa que apesar de ele ter falado com Apolo para ir lá em Corinto, ele se recusou aí naquele momento, deixando para ir em outra ocasião. É bem provável que Apolo não tenha aceitado, graças à divisão que estava ocorrendo em Corinto em relação a ele e Paulo. Lembra que uns diziam que era de Paulo, outros de Apolo? Provavelmente foi isso. Paulo incentiva-os a se manterem firmes na fé e para fazerem tudo em caridade e amor. Cita Estéfanas e sua família. Estéfanas e sua família estavam em Éfeso com Paulo. Provavelmente eles foram da comissão dos coríntios, que foram até Éfeso tirar essas dúvidas com Paulo, e serão os portadores dessa carta para aquela igreja. Por isso, pede para que se sujeitem a eles obedecendo, que eles estavam cheios de instrução. As instruções de Paulo foram além dessas cartas. Então, aqui Paulo está dizendo, olha, se sujeitem a eles, porque eu dei várias orientações a eles, né? Paulo diz que a presença deles alegraram sua vida e, através deles, matou a saudade dos coríntios. Envia a saudação da igreja da Ásia, as saudações de Áquila e Priscila, que eram conhecidos dos coríntios. Áquila e Priscila moraram lá com Paulo, né? E eles estiveram lá um tempo naquela região, então eles eram conhecidos. Saúda a todos com ósculo santo, um beijo, né? E escreve que os saúda da própria mão. Escreveu esse fechamento, e a carta foi escrita provavelmente por um secretário, que era costume na época. Usa a palavra maranata,
que é uma tradução de uma frase aramaica que significa Nosso Senhor vem. Que a gente sempre fala, né? Maranata, vem, Senhor Jesus, né? Apesar de ter sido uma carta forte e em muitos momentos Paulo os disciplina, puxando a orelha e tudo, e os exorta de uma maneira bem severa, ele faz um fechamento caloroso, expressando seu amor para com todos, porque Paulo amava aquele povo. Quando ele disciplinava, quando ele chamava atenção, não é que ele não gostasse das pessoas, pelo contrário, ele não queria que elas se perdessem, ele queria vê-las salvas e permanecendo na fé e caminhando e conquistando para o reino de Deus. Então, assim, o amor, ele anda junto com a disciplina, né? Mesmo quando a gente educa os nossos filhos, a gente também age dessa maneira. Ora a gente segura firme, ora a gente acaricia, né? E assim Paulo tratava aquele povo como filhos, né? E assim a gente encerra essa primeira carta Coríntios. Nós teremos a segunda carta, né? Depois do Evangelho de Lucas, nós vamos para a segunda carta. E você vai vendo que, à medida que a gente for avançando nas cartas, a maneira como Paulo conduzia a igreja em cada lugar, as necessidades de cada lugar, elas eram diferentes. E é bem interessante mesmo. Tá bem? Fiquem com Deus, até amanhã. E amanhã estaremos aqui novamente. Tá bem? Se o Senhor assim permitir. Um abraço.